Olá pessoal, meu nome é Pablo Goulart, eu sou pastor e professor e eu preciso muito da sua atenção. Para você que não é inscrito aqui em nosso canal, aperte o botão vermelho que está logo aqui embaixo, aperte o sininho. Para que você aperte o sininho? Para você receber o nosso alerta em atualizações de mensagens, em estudos diversos e vários vídeos abençoados. Então, se você não é inscrito no nosso canal, fique à vontade, será um prazer tê-lo conosco. Antes de você assistir essa poderosa mensagem que vai impactar a minha e a sua vida, eu preciso te falar algo sobre os nossos materiais, CDs, DVDs de mensagem pelo qual o Senhor tem nos concedido. Eu tenho certeza que será um prazer ter você fazendo parte dos nossos estudos e conhecendo. Vem comigo. Eu preciso falar para você dos diversos temas que o Senhor tem nos concedido através de CDs, DVDs, mensagens, enfim, um vernáculo muito precioso que o Senhor tem nos abençoado. Eu tenho aqui algumas mensagens sobre o terrível juízo de Deus, uma pergunta que a humanidade ela quer ser respondida. Haverá juízo final? Haverá juízo final. Nesse CD de mensagem, Deus falará comigo, contigo. Eu tenho a orelha direita de Malco, uma mensagem muito profunda e muito curiosa. 7 passos do calor de Deus, uma mensagem muito profunda a nível dos sacerdotes, dos subsacerdotes, levitas, enfim, diversas mensagens que Deus com certeza falará em seu coração. E agora, fique com essa mensagem poderosa, que eu tenho certeza que o Pai vai abençoar você na sua casa. Deus te abençoe. Queridos, por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, o seu exemplar da Bíblia, eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra hoje muito espiritual para todos nós, uma palavra de ensino também. E geralmente nós separamos os domingos pelas manhãs, para falar sobre um pouco da mensagem dos ensinos. E é muito bom quando nós paramos e estudamos a palavra de Deus. Eu quero ler 3 textos da Bíblia Sagrada para que a gente possa meditar. Mas antes de ler os 3 textos, eu quero dar um tema a essa mensagem, o seguinte: em que tempo você vive? Em que tempo você vive? O primeiro texto se encontra no segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 23. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 2, verso de número 23. Todos acharam? Amém? A Bíblia diz assim: e aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu ao Deus por causa da sua servidão. O primeiro tempo que eu vou estar falando é o tempo da provação, o tempo do Egito. Vamos repetir? Tempo, mais uma vez, tempo da provação. Egito. Muito bem. O segundo texto, por gentileza, Êxodo capítulo de número 13. Avance comigo mais um pouquinho. Êxodo capítulo de número 13, verso de número 20. Ainda no segundo livro da Bíblia, capítulo de número 13, verso de número 20. A Bíblia diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem e de dia, nem a coluna de fogo de noite. O segundo tempo é o tempo da misericórdia. Vamos repetir: tempo da misericórdia. Terceiro e último tempo e terceiro e último texto de Deuteronômio capítulo 26, verso 9. Ande mais um pouquinho comigo, por gentileza.
Deuteronômio, capítulo de número 26, verso de número 9. Deuteronômio, capítulo 26, verso 9. A Bíblia diz assim: e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Esse é o terceiro tempo. Vamos repetir: o tempo do favor de Deus. Estamos de acordo com 3 tempos: tempos da aprovação, da misericórdia e do favor de Deus. Tempo pelo qual a igreja já passa por alguns anos, tempo pelo qual pode se tornar a minha realidade, tempo pelo qual pode se tornar a sua realidade. Eu quero dizer para você que faltam apenas 18 dias para o final do ano, e eu vou te falar, passou muito rápido esse ano. Não é porque nós estamos debaixo dessa pandemia, por essas dificuldades que não só o Brasil enfrenta, mas que todo o mundo enfrenta. Quero dizer para você que falta 18 dias para terminar. Pode baixar um pouquinho, por gentileza, que meu retorno. Faltam 18 dias e o tempo passa muito rápido. Os professores que trabalhavam em escolas tiveram que ficar em casa. Alguns funcionários administrativos tiveram que ficar em casa, trabalhando de uma forma em casa, e ali tiveram as suas lutas com seus filhos, com o esposo, com comida, e isso fez então de uma forma muito rápida que o tempo então acelerasse de uma forma tremenda. E vai chegando o final do ano e os cristãos, assim como eu e você, nós precisamos, irmãos, fazermos uma avaliação de como foi o nosso tempo em 2020. Precisamos fazer uma avaliação espiritual, diagnóstico final e espiritual de como foi o nosso tempo em 2020. E um dos pontos necessários para avaliar é o tempo, coisa então que o ser humano falava que não tinha. E Deus então, da forma onisciência, um dos seus atributos divinos, que é essa presciência, onisciência divina, nós programamos, fizemos agenda, você sabe muito bem disso, e Deus mudou o quadro do Brasil e do mundo. O Brasil passou por um amasso, por uma prensa, e o mundo também. Mas de acordo com a Bíblia Sagrada, esses 3 tempos estão incubados dentro de nós. O tempo é uma dimensão criada por Deus, nós sabemos disso, mas o nosso maior desafio é entender os propósitos de Deus dentro desse tempo. Muitos de nós questionamos a Deus: por que, Senhor, esse tempo? Por que dificuldades? Por que esse aperto, Senhor? Por que a demora, Senhor? Porque Deus é o dono do tempo. Deus é o dono do começo, do meio e do fim. Deus, ele continua na história, sentado sobre um alto e sublime trono, e lá vai permanecer até tudo se concretizar. Deus está sobre a sua vida, Deus está sobre o tempo da sua vida, mas o que acontece é que as dificuldades possam te balançar mediante a esse tempo de promessa. Ou seja, Deus trabalha comigo e contigo através do tempo, e às vezes nós queremos acelerar o tempo, e Deus conhece o nosso coração. Se acelerarmos o tempo, as coisas complicam. Parece que foi ontem, irmãos, mas no ano de 2020 ele está passando de uma forma bem rápida. Mas dentro de um tempo tivemos celebrações, dentro de um tempo tivemos lutas, dentro de um tempo tivemos lutos, dentro de um tempo tivemos batalhas, perseguições, dentro de um tempo tivemos desafios, vitórias. Ou seja, o tempo, ele faz parte da nossa vida. O tempo, ele faz parte da nossa engrenagem ou caminhada cristã. Os textos sagrados que acabamos de ler aqui, ele faz um resumo excelente da vida do ser humano e principalmente da nossa vida no ano de 2020 para cá. Ou seja, esse ano. Existem cristãos aqui que passaram por tempo da provação. Existem cristãos aqui que entraram no tempo da misericórdia. E existem cristãos que estão aqui ou então embaixo que tiveram o tempo do favor de Deus, ou que estão vivendo esse favor de Deus. Ou seja, a aprovação, a misericórdia e o favor de Deus, eles fazem parte da nossa vida. Existem pessoas em 2020 que passaram por esse tempo,
Foi fácil? Não, como não está sendo. Mas Deus ainda continua no controle do tempo. Talvez exista alguém aqui em nosso meio que esteja passando por esse tempo de dificuldade, por esse tempo de provação, onde parece que está tudo difícil, onde parece que o céu está de bronze, onde parece que a sua oração não tem a capacidade de chegar, porque esse tempo chega. Talvez existem pessoas aqui no nosso meio que estejam experimentando o tempo da misericórdia, do cuidado, ou outras pessoas que estejam no favor de Deus. E eu quero falar nessa manhã oportuna sobre esses 3 tempos que envolvem o cristão: o tempo da provação, o tempo da misericórdia e o tempo do favor de Deus. O primeiro tempo que eu quero destacar aqui nessa manhã é o tempo da provação. Quando nós analisamos o texto, Israel passou por esse tempo da provação. Foi um tempo difícil. Durante esse tempo aqui aconteceu um fenômeno chamado Xerave, que é uma palavra em hebraico. O que é isso, pastor? Xerave. Xerave é uma temperatura acima do normal, entre 37 e 43 graus. A provação que os israelitas passaram estava debaixo desse sol, trabalhando arduamente diante desse calor intenso, aonde os pais ou então as esposas davam um beijo no seu esposo, liberava ele para as minas, para a escravidão, mas não sabia se ia voltar pelo tamanho calor, tempo de provação. Eu não sei se você sabe, mas os tijolos eram feitos debaixo desse sol. As obras lindas de Faraó, arquitetônicas e faraônicas, eram feitas debaixo desse sol. Um sol de 37 a 42, 43 graus. A chapa esquentava, um tempo de provação. A tradição de Israel diz que o esposo chegava em casa com bolhas de praticamente 2º grau em seus pés, porque o chinelo não era o conforto que nós temos hoje. Era um tempo de provação, era um tempo de dificuldade. Eles eram responsáveis em dar tudo do bom e do melhor para Faraó, e eles mesmos não tinham absolutamente nada disso, porque o tempo era de sofrimento, o tempo era de amargura, o tempo era de dificuldade, o tempo era de estresse, o tempo era de luta. Isso me chama a atenção, igreja, porque pode ser que alguém esteja passando por esse tempo de provação aqui, me olhando, sentado, porque um culto, ele é movido por esses 3 tipos de pessoas que adoram o Senhor. Aqueles que estão no favor de Deus, está tudo ótimo. Aqueles que estão sendo cuidados do Senhor, e aqueles que estão sendo provados com dificuldade. Eu não sei o que passa na sua mente, eu não sei o que passa no seu coração, eu não sei como tem sido a sua vida espiritual, mas a sua batalha está dentro desses 3 tempos que nós estamos vivenciando aqui hoje. O tempo de dificuldade pode bater na tua porta, o tempo de estresse pode bater na tua porta, o tempo de solidão pode bater na tua porta, o tempo, na verdade, de amargura, de sofrimento, ele pode bater na nossa porta. Esse tempo, bateu no povo israelita. Eu praticamente, estudando a Bíblia, estudando a história de Israel, eu nunca vi os escravos de um século para cá, ou de vários séculos para cá, ter regalia. Escravos comiam comida podre praticamente. Eles comiam a mesma comida que caía sempre da mesa dos faraós, e quando davam. O tempo era difícil, escravo não tinha moleza, escravo não tinha nenhum tipo de regalia, porque eles passavam por essas provações. E a provação maior estava chegando, onde o faraó então decreta uma lei, dizendo que todos os meninos tinham que morrer, bebês. A provação só estava aumentando, porque esse é um tempo que participamos sim debaixo dessa pandemia. Parece que isso nunca vai acabar. Essa é a provação. Se tem sol, se tem chuva, se tem neve, se tem qualquer tipo de temperatura, ela está no clima, ela está aí. Esse é um tempo de provação, porque esse tempo é um tempo que devemos estar estruturados, equilibrados dentro da palavra de Deus. Porque se a gente não tiver essa estrutura interna, a casa cai. O maior objetivo de Deus comigo, com a sua vida, é te estruturar internamente para os ventos da vida, para as batalhas da vida, porque o tempo de provação ele chega. Porque na maioria das vezes as pessoas nos subjugam, sabe por quê? Porque às vezes reconhecem que nós estamos passando uma luta, e se a pessoa está passando uma luta, a maioria das pessoas subjugam ela, olham para ela dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, querendo criticar. Falta pouco falar assim: meu Deus, quem pecou, você ou seus pais? Porque era assim no Antigo Testamento.
Não pode ver alguém com a cabeça baixa, com dificuldade. Ela está oprimida, não está cheia de demônios, não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando aqui. Ela está por tempo de provação, por dificuldades. E a igreja precisa ter essa sensibilidade de atingir esse nível. Coisa que Satanás às vezes cega o ser humano. Pessoas que precisam de ajuda, estão sendo provadas na área sentimental, no casamento, na área dos filhos, enfim, namoro, noivado. E precisamos atingir essa dimensão, porque esse tempo chega. Quando nós estamos passando pelo tempo das provações, as pessoas olham para a gente de forma diferente, mas ninguém ajuda você. O tempo de provação é um tempo que somos pressionados. O Egito também era pressionado sim por Faraó, mas os escravos eram pressionados muito mais. Egito na Bíblia significa mundo, em original significa casa de ferro. A chapa, o serviço era violento, abusivo. Os escravos passavam mal diante de Faraó. O tempo de provação era muito forte, porque esse tempo de provação ele é muito interessante. Automaticamente tem esse tempo de provação, mas Deus não deixa de cuidar. Então olha para mim aqui, se você está passando por algum tempo de provação, lembre-se que Deus está do seu lado 24 horas. É Ele que toma você pela sua mão, é Ele que dá essa estrutura interna, é pela palavra que Ele faz você respirar com liberdade. Porque é isso que a Bíblia diz. O Consolador está do seu lado. Na hora que você dobra os seus joelhos e chora sem motivo, chora, você não tem, você está chorando porque a luta está tão grande, a luta está tão pesada e você não tem motivos para orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele começa a tocar você de cima embaixo, e os anjos começam a colher as suas lágrimas e levar até o Santo dos Santos, para Deus começar a mudar o quadro da opressão em favor de Deus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, esse tempo de provação ele é muito interessante, sabe por quê? Porque esse tempo de provação, ele é um tempo que as circunstâncias podem contradizer as promessas. Você que gosta de anotar frases também, anota. O tempo de provação não pode se contradizer as promessas, porque acaba contradizendo. E você sabe que Deus tem uma promessa para você, você sabe que Deus tem algo para você, mas pelo nível de batalha, pelo nível de enfrentamento, de provisão, esse tempo contradiz dentro do seu coração aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, e você fica com dúvida em relação a isso. Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Por quê? Porque esse tempo, na verdade, onde as circunstâncias falam mais alto, não pode contradizer as promessas que Deus tem na sua vida. Fique firme, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer, mas depende do tempo. Quando você está passando por alguma dificuldade, por algum estresse, o diabo coloca na sua mente para você tentar o quê? Desistir. É a seguinte pergunta: está passando por luta? Desiste. Está passando por alguma dificuldade financeira? Se entregue. Está passando por alguma luta na sua vida? Se entregue, porque essa é a contradição que Ele coloca talvez em nossa mente, para frear a promessa de Deus na nossa vida. E quando você é aprovado, você se sente tão vontade de desistir. Na maioria são assim. Agora, quantas coisas que Deus te prometeu, mas pelo tempo da aprovação, parece que tudo vai dar ao contrário, tudo vai dar errado. Eu quero te dar um conselho: está passando por esse tempo, e com certeza 2020, esse tempo pode ter chegado na sua casa, esse tempo pode ter chegado até mesmo na porta do seu coração. Ei, acredite que a mão do poderoso está sobre a sua vida. Você não vai mendigar o pão, Ele vai cuidar da sua casa. O tempo de provação chega porque chegou na casa de servidão, mas o Deus de Israel, que esteve no Antigo Testamento, Ele está aqui nessa manhã, Ele está ao seu lado para te sustentar e tomar você pela sua mão, dizendo: ei, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está contigo. Não desista, não desista. Mas quando esse tempo chega, Ele contradiz as promessas. Ele contradiz as promessas. Escute, o que eu vou te falar aqui agora vai ser pela fé, mas em 2021 Deus tem uma mesa preparada para você. Em 2021, Deus tem um trabalho para você, jovem, que lutou esse ano e não conseguiu.
em 2021, Deus tem preparado uma terra que mana leite e mel para mim e para você. Toma posse, porque você não sabe daquilo que vai acontecer, eu também não sei, mas nós somos profetas e profetizamos sobre o vale de ossos secos. Ainda não pode ter vida nenhuma, mas Deus vai fazer, porque Ele é Deus e tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Mas nesse tempo você será provado. Nesse tempo você será levado até o seu limite. E Deus, na verdade, queridos, quando quer conhecer alguém, eu estava conversando até com o pastor Jean essa semana. Quando Deus quer levar alguém, quando Deus quer fazer algo na vida do ser humano, Ele te leva até o seu limite para saber quem você é, para saber quem eu sou. O tempo de provação chega, o vento balança, as lutas de envergaduras fortíssimas, mas fique firme, porque isso vai passar e você vai entrar no tempo da misericórdia, para então você pegar o favor de Deus. Deus não se esqueceu de você, sabia disso? Deus não se esqueceu de você em tempo de provação. O que acontece é que nós queremos acelerar o tempo, queremos antecipar o tempo, e Deus é o autor do tempo. Quando você passa por esse tempo de provação, Deus está com você. Quando você passa por esse tempo de provação, Deus está escrevendo a sua história. Quando você passa por esse tempo de provação, quando você passa por esse tempo chorando, Deus está escrevendo a sua história. Quando você está caído, Deus está escrevendo a sua história. Quando você se levanta, Deus escreve a sua história, porque você não nasceu do acaso, não nasceu por acaso. E outra coisa, esse tempo de bênção vai chegar na sua vida. Aí você fala: pastor, mas por quê? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou crente há mais de 20 anos. Meu amigo, o tempo de provação chega na vida de todo mundo. Como que isso pode acontecer comigo? Aconteceu comigo uma vez, e foi dificílimo. O tempo de provação bateu na minha porta há 9 anos atrás, no nascimento da minha primeira filha, Heloísa. Nós já passamos por um tempo de provação muito grande, quando perdemos um bebê. Tudo pronto, eu já comentei isso aqui, mas a história da Heloísa eu nunca abri para vocês aqui. E Sabrina, então, a minha esposa, ela foi para um quarto. Heloísa tinha acabado de nascer, e foi o tempo onde eu passei mais assim, foi o tempo que eu mais gritei com o Senhor. Foi o tempo de provação, literalmente, que chegou na minha vida. Aonde Heloísa tinha nascido, e ela estava, Sabrina ainda com o seu peito empedrado, né, com o seu seio empedrado. Ela tinha tirado um pouquinho de leite, e a minha filha estava tomando como se fosse gotinho, igual gatinho, né? Ela já nasceu com 1,6 kg, prematura, do tamanho do meu antebraço aqui, muito pequenininha, caixinha de sapato mesmo. E hoje está aí correndo, graças a Deus por isso. Mas ela nasceu prematura, e chegando lá, Sabrina ela trabalhou com essa parte de laboratório, e de repente ela viu o médico me chamando num canto. A Heloísa não estava na sala, e ela me chamou num canto, e o médico falou assim: olha, a sua esposa, ela vai ter que fazer uma nova cirurgia, porque a barriga dela parece que ela tem gêmeos, e ela não tem, ela foi só um bebê, e o famoso eclâmpsia, né? As mulheres grávidas sabem o que eu estou falando, já passaram por isso, ou então que já tiveram conhecimento. É o famoso eclâmpsia, estava tudo estragado por dentro, tudo podre, e cheirando a mal. Ela tinha que fazer uma cirurgia. Só que antes disso, o médico me chama num canto, me coloca a realidade. O médico, quando quer falar, ele fala na lata, né, gente? Hoje o médico está assim, na lata ele manda, e mesmo quem recebe, amém, aleluia, e vai para casa com aquilo assim. E foi assim que aconteceu comigo. Ele me chamou no canto, mas foi pior. Ele pediu para me assinar um termo de responsabilidade, porque a cirurgia dela, ela poderia vir a falecer naquela cirurgia. E foi o tempo onde ele começou a falar aquilo. Eu falei: meu Deus, eu não posso cuidar da minha filha sozinho, não tem estrutura. Mas ele está falando isso, que corre perigo, pode dar algum problema, pode dar alguma coisa. E aí então, Sabrina, como ela trabalhava com essa parte de laboratório, ela falou para mim assim: amor, o que eles vão fazer comigo? Eu já até sei, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu falei: o quê? Ela foi e arrancou a aliança da mão dela, irmãos. Pegou a aliança da mão dela, botou na minha mão e fechou, e olhou no fundo dos meus olhos e falou assim: cuide da nossa filha, porque eu não vou voltar. Ela já sabia disso, e aquilo me arrebentou por dentro. E automaticamente ela estava ali praticamente nua, né, para fazer a cirurgia. Entra na maca, ela vai para a sala. Eu abro meu laptop e começo a gritar e pedir oração, e desesperadamente. O
tempo de provação tinha batido, mas eu lembrei de uma palavra que por sinal bateu com a palavra do pastor Jean semana passada, sobre Abraão levar o seu filho Isaac. Naquele momento ali eu tinha falado para ela, olha, você não vai falecer, porque Deus tem um propósito nisso aqui. Na mesma hora me remeteu o texto de Abraão, quando está levando o seu filho Isaac. O pastor Jean pregou muito bem isso semana passada, mas uma palavra fundamental que eu peguei para a minha vida desde a época do nascimento da Heloísa, é onde eles estão ali embaixo, na beira do monte, os servos, e ele diz o seguinte: olha, vocês não podem ir comigo, eu vou ter que pagar o preço sozinho, mas nós vamos subir. E o texto em hebraico diz assim: mas nós também vamos descer. Sabe o que isso significa? Abraão já sabia que ele ia descer com o filho. E eu olhei para minha esposa e eu falei assim: nós entramos aqui no Hospital da Unimed, uma estrutura fenomenal, Deus cuidou da gente de tudo. Mas eu olhei para ela e falei assim: nós entramos aqui, eu, você e a Heloísa, e nós vamos sair daqui, eu, você e a Heloísa. Satanás não vai te prender naquela maca, não vai. 2 horas depois o médico veio falar para mim: ó, eu não sei o que aconteceu lá, mas a metade do organismo dela por dentro começou a ser restaurado, a gente limpou, deu tudo certo. Você pode pegar aquela autorização e aquele decreto, a notificação, rasgar e jogar fora, porque você vai ter uma esposa pro resto da sua vida por enquanto. E foi isso que aconteceu. Mas o tempo bateu, o tempo da aprovação veio bater de novo. Tu fala: meu Deus, isso acontece com o pastor? Não, com qualquer pessoa. E foi semanas assim de terrivelmente agonia em oração. E pegamos o exame, e ela estava curada para a honra e glória do Senhor. Então nós estamos passando por um tempo de provação. Toda a igreja hoje sabe da situação do nosso pastor Jean, e nós acreditamos que o milagre vai vir. Nós profetizamos que o milagre vai vir, porque Deus ainda está sentado no alto sublime trono. É Ele que cura de acordo com a sua vontade, mas dentro de um tempo. O que mata o ser humano é o tempo. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, verso 27, diz assim: então direis, este é o sacrifício da Páscoa. O que tem a ver com esse texto? Eu vou te falar. Então, o sacrifício da Páscoa é o Senhor que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, orando e adorando e orando e orando em tempos de provação, porque esse tempo chega, mas ele leva a gente até o limite para saber quem nós somos. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus protegeu o seu povo no momento de dificuldade. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus protegeu o seu povo no momento de escassez. Deus protegeu o seu povo em que Deus enviou as 10 pragas. No tempo da provação você não será destruído. No tempo da provação você não será esquecido. No tempo da provação as promessas não serão retiradas sobre a sua vida. Eu quero que você feche os olhos agora e levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, se alguém entre nós aqui agora, Senhor, que esteja passando por esse tempo de provação, esse tempo de provação tem dia, mês, ano, hora para acabar, fique firme, porque Deus estará vindo em seu favor. Deus estará vindo em seu favor. Vire para o irmão que está ao seu lado, aponte o dedo para ele com carinho e respeito assim para ele, mesmo antes de almoçar. Diz para ele assim: Deus não se esqueceu de você. Diz para ele: Deus não virou as costas para você. Agora o mais bonito é, você vai falar para ele assim: Deus está. Diz para ele, irmão, não almoçou, mas declara forte: Deus está escrevendo a sua história. É por aí. Vamos começar a sair do Egito. Vamos entrar no deserto. Segundo tempo, o tempo da misericórdia. Depois de Israel ter então passado pelo tempo do Egito, pelo tempo da escravidão, Deus concede esse tempo de misericórdia. Israel agora estava se preparando, não só fisicamente, financeiramente, estruturalmente, para entrar em Canaã. Mas antes de Canaã vinha o quê? O deserto. Eles tinham que passar pelo deserto. Nesse tempo Israel então lutava por sobrevivência. Eu quero que você grave isso. Nesse tempo de deserto Israel lutava por sobrevivência, não por conquista. Israel estava lutando por dependência,
por sobrevivência, não era o tempo de conquistar nada. Conquistar algo estaria para frente na época de Josué. Ou seja, eu posso entender que nesse tempo Deus não dorme, e Deus nunca dormiu. Não seria agora que ele ia abandonar o povo de Israel. Deus estava olhando para Israel o tempo todo. Deus estava cuidando do povo de Israel nos mínimos detalhes. Ou seja, no tempo de misericórdia, Deus age nos mínimos detalhes. No tempo de cuidado de Deus, e nós podemos falar isso durante esse ano de 2020, estamos entrando no tempo de misericórdia, porque Deus tem cuidado do seu povo todos os dias. Neemias capítulo 9, versículo 21 diz assim: de tal modo sustentasse 40 anos no deserto. Olha isso, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Tu tem noção do que é isso aqui? O povo está andando e o seu corpo está totalmente estruturado, as suas roupas não envelhecem. O seu Havaiana da época, o pé não crescia, não inchava. Deus cuidou do povo, a roupa não envelhecia. Deus em tempos de misericórdia, Deus cuidou do povo nos mínimos detalhes. Se não tivesse aqui a nuvem, as 3 milhões de pessoas poderiam morrer debaixo desse sol de 37 graus. Cuidado, misericórdia. Se não tivesse a coluna de fogo, e essas mesmas 3 milhões de pessoas à noite poderiam então passar pelo inverno momentâneo de menos 9 graus no deserto, que é muito frio à noite. Deus estava cuidando do seu povo. Se não tivesse praticamente a água da rocha, o povo iria morrer de sede. Deus cuidando do seu povo. Querida igreja, nós somos protegidos pela graça, somos protegidos pela misericórdia do Senhor o tempo todo, e às vezes nós não percebemos isso. O tempo todo Deus está nos cercando dos mínimos detalhes. Deus está cuidando de você dos mínimos detalhes, e às vezes nós não temos uma palavra em nossos lábios de gratidão. Deus está cuidando. Nesse ano de 2020, muitos aqui como eu experimentamos então a misericórdia. É Deus cuidando dos mínimos detalhes, Deus fazendo cair pão na mesa dos hebreus, Deus te dando alimento na sua casa em tempos de escassez, em tempos de dificuldade, porque é tempo do cuidado de Deus. Deus está cuidando da igreja. Deus cuidou de famílias esse ano de 2020. Muitas famílias foram ceifadas pelo Covid-19, nós sabemos disso. Muitas famílias foram ceifadas, passaram por dificuldades. E o avanço da pregação do evangelho pela internet tem sido uma coisa assim, para tentar chegar, sabe, a esse tipo de pessoa, porque Deus tenta cuidar de uma forma, e precisamos do discernimento mesmo, de entender aonde as pessoas precisam, porque Deus cuida de pessoas, mas Deus levanta pessoas para cuidar de pessoas. No tempo da misericórdia você tem suprimento para a sobrevivência. Deus foi cuidando do povo dia a dia, conforme a história diz. Deus envia o maná então para não sobrar, porque era tempo de sobrevivência. Você sabia que a Bíblia diz isso? Deus falava: olha, eu quero que vocês peguem o maná e não juntem o maná para outro dia, porque se juntar o maná para outro dia, ele vai estragar, vai dar bicho. O que Deus queria falar com aquilo ali? É que vocês precisam reconhecer a dependência e a sobrevivência de hoje. Eu não estou preocupado com aquilo que eu vou comer amanhã. Amanhã Deus proverá. Eu estou preocupado com o hoje, porque Deus me alimenta o hoje. E esse era o princípio antigo da Bíblia Sagrada. Ou seja, Deus envia o maná e o povo é alimentado. Deixa eu te falar uma coisa: se em 2020 Deus cuidou de você, em 2021 Deus vai continuar cuidando de você. Se em 2020 Ele te alimentou, em 2021 Ele vai continuar te alimentando. Se em 2020 Ele te vestiu, em 2021 Ele vai te vestir debaixo desse tempo de graça e misericórdia. Deus está cuidando de você. Aí você me pergunta assim: pastor, como eu consegui chegar até aqui? Você não morreu de fome, você teve tudo do bom, do melhor. Pode ter sido provado, claro, assim como eu, mas Deus cuidou também. Não faltou nada para você, porque esse é o tempo de misericórdia. Mas nesse tempo de misericórdia vão aparecer 2 tipos de pessoa, conforme apareceu aqui na Bíblia Sagrada. Quem são esses tipos de pessoa? Aquelas que murmuram e aquelas que vivem o favor de Deus. Deus estava cuidando e o povo estava murmurando. O favor de Deus estava entrando em Israel e as pessoas estavam o tempo todo reclamando. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diz para ele assim: que grupo você está inserido? No grupo de murmuração ou no grupo do favor de Deus? Olha aí que beleza.
Israel passa por esses dois momentos, pessoas reclamando o tempo todo. O tempo de misericórdia é um tempo de transição, viu gente? O tempo de misericórdia, ele está no meio do tempo da provação e no tempo do favor de Deus. A misericórdia é um tempo de transição. O que eu quero dizer com isso? Porque o tempo da provação no Egito foram de 430 anos. Quantos anos? 430 anos. Mas o tempo de misericórdia, Deus cuidando do povo, foram de 40 anos. Está diminuindo aqui, profeta Oséias. As coisas começaram a melhorar para o povo. E olha que interessante, Israel estava passando por este momento de transição. Israel sai do Egito nesse período de 430 anos, e Deus cuidando, Deus dando graça, misericórdia, ou seja, Israel entra no deserto, então sai do Egito, entra no deserto no tempo de misericórdia, no período de 40 anos, e agora estava na porta de entrar no outro favor, no favor de Deus. Ou seja, o tempo da misericórdia é essencial, o tempo da misericórdia é fundamental, o tempo da misericórdia ainda não é o melhor, mas ele é o cuidado de Deus. Por quê? Você tem que entender que Deus quer o melhor para Israel, Deus queria o melhor para Israel. O que você precisa entender é que Deus queria algo grande com Israel. O que você precisa entender, de acordo com a Bíblia Sagrada, é que Deus queria, além de algo grande com Israel, de ter tirado Israel do Egito, de sair daquela vida tribal, daquela vida nômade. O que eu quero que você entenda é que Deus viu Israel não como aquele povinho, mas como uma nação. Deus viu o povo como uma nação. Israel agora, irmão, já tinha leis, não tinha nada. Israel agora já tem leis, Israel já tem princípios, regras. Israel já tem príncipes, líderes, lideranças de qualidade. Por quê? Esse tempo ainda não era o melhor que Deus tinha para eles, mas Deus estava cuidando, foi necessário cuidar do povo. Por quê? O tempo de misericórdia também é um tempo de decisão. Deus te tira da opressão, Deus te tira da provação, e Deus te coloca no deserto. E deserto não é sinônimo de luta. Então, quando Deus te levar para o deserto, fique tranquilo, porque Deus vai te prover tudo que você necessita naquele lugar. Deus vai te dar os mínimos detalhes, mas não entre em desespero não. É só um estágio antes do favor de Deus, é só um estágio antes daquilo que Deus vai fazer na tua vida. O que acontece, meus queridos irmãos, é porque Deus dá a decisão dele sair da provação e se instalar no deserto, mas muitas pessoas não querem avançar, querem recuar, não conseguem avançar. Por quê? Sente saudades do Egito. A Bíblia diz que no meio de 3 milhões de pessoas, as pessoas estavam ali, e de repente um homem chamado Ziraque, pensa num cara mandado de Satanás. Era esse camarada que a história de Israel diz para nós, que ele ia lá e cutucava Moisés, falava: Moisés, só pão para comer? O céu virou uma padaria, irmão. O pão caindo direto, o povo comendo. E esse homem mandado falou: Moisés, só tem pão para a gente comer? Não tem mais nada para oferecer para a gente não? A Moisés ia, se retirava: Deus, o povo está reclamando, o povo está fazendo isso. Do céu então se transformou deixa de ser uma padaria e se transforma na grande churrascaria. Aleluia. Deus manda frango, codorniz do céu, o povo comeu churrasco a tarde toda. E mesmo assim, aquele abençoado: Moisés, só tem carne para comer, Moisés? Miserável. E era assim, o cara só reclamava, gente. O mesmo grupo de pessoas falava: Moisés, olha, Deus está dando pão, todo dia eu estou comendo pão. Gente, aconteceu uma vez comigo na campanha de evangelismo na Praça Santa Teresa, o que é muito legal. Eu organizei 40 jovens, a gente foi lá, antes da pandemia, no finalzinho, eu era da igreja da Barra ainda. Nós fomos lá, fizemos um evangelismo e resolvemos distribuir quentinha para o povo, né? Aí veio um camarada grandão, assim, uma cor abençoada, assim, muito forte. Falou para mim assim: pastor, o que tem para comer nesse negócio aí? Um mendigo, hein, gente? Olha que benção. O que tem para comer nesse negócio aí? Até eu fiquei sem jeito. Falei: tem um, eu vou abrir aqui para você ver. Ele falou: se tiver frango eu não como de novo, hein? Eu falei: como é que é? Ele falou: pastor, eu estou comendo frango todo dia. Eu falei: tu está reclamando, cara? O povo de Israel reclamava que tinha maná, o povo de Israel reclamava que tinha carne. Moisés, você trouxe a gente agora para morrer aqui no deserto? Eu não tenho nem uma sepultura. Feliz era eu lá atrás, Moisés, que tinha uma cova para ser enterrado.
Feliz era eu, Moisés, que tinha um alho poró, que era a comida da época, viu, irmãs? Alho poró, cebola, pepino, um peixe assado, era a comida do Egito que o povo comia. E os caras estavam discutindo, querendo voltar no Egito. Sabe por que nós não conseguimos avançar no favor de Deus às vezes? Porque sentimos saudades do Egito, sentimos saudades do passado, aquilo que aprisionava a nossa alma, entre laços de alma lá atrás. Não, Deus quer algo novo para você. Deus está cuidando de você, mas tem um mar vermelho para você abrir, tem um mar vermelho para você passar. Mas no meio do mar vermelho, se você olhar para trás, Faraó vai te intimidar, Faraó vai querer que você recue. Ei, a ordem de Deus para você nessa manhã é: olhe para frente, continue marchando, porque o favor de Deus está vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida acadêmica. Ei, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Mas esse sentimento bateu no povo. O povo queria recuar, porque existem pessoas que não querem voltar para o tempo de provação, mas acabam morrendo no tempo de misericórdia. Eu estou quase chegando no favor, mas no tempo de misericórdia elas conseguem então morrer, porque não estão preparadas para a sua decisão. Eu quero dizer para você o seguinte, que do Egito, veja bem, do Egito eu não consigo ver Canaã. Veja bem, preste muita atenção que eu vou te falar aqui agora. Do Egito eu não consigo ver Canaã, mas do deserto eu começo a ver Canaã. Do deserto eu começo a ver pelo menos as terras e os primórdios, os primogênitos das planícies da terra de Canaã. Me prove, pastor. Eu vou te provar. Quem está na provação não consegue ver esse tempo da misericórdia, porque não sabe, porque não pisaram lá no deserto, estão presos. Quando saem, pisam no deserto, eles começam então a observar o favor de Deus. Faça comigo assim, ufa, faz assim, ufa, saímos da misericórdia. Repita comigo, saímos da misericórdia, vamos entrar no favor de Deus. Aqui agora tá show de bola, né? Tudo tranquilo, Deus provou, Deus cuidou. Será que é tempo de relaxar agora? Israel passou por esse tempo de provação, passa pelo tempo de misericórdia. Israel então sobrevive e agora está prontinho para entrar na terra de Canaã. Você conhece a história, o favor de Deus estava próximo. Eu quero falar sobre esse último tempo, o tempo do favor de Deus. Israel agora respira fundo, depois de ter comido, alimentado pelo próprio Deus. Israel então agora está com o pé dentro de Canaã praticamente. Mas eu preciso te falar algo muito interessante aqui. No tempo do favor de Deus, é você que está no controle. Deus está por trás te abençoando. Deus te tirou da provação. Deus fez você pisar no deserto. Mas quando você chega no favor de Deus, Deus te deu. E agora é você que está no controle. Deus está por trás? Sempre. Deus está por cima? Sempre. Mas no tempo de provação, é você que controla, e eu quero provar isso para você. No Egito, veja bem, no Egito, eles eram controlados por Faraó. No deserto, Deus controlava o povo o tempo todo. Nuvem, gente, se a nuvem se mexia, ou a coluna de fogo, 2 horas da manhã, o povo tinha que desmontar o acampamento e mudar. O povo está montado aqui, a nuvem se mexeu lá, era a voz de Deus, essa era a aliança. O povo tinha que desmontar o acampamento e seguir a coluna para onde Deus queria. Então nesse tempo aqui, no Egito, eles eram controlados por Faraó. Deus tira eles do Egito, bota no deserto. No deserto então, Deus controlava eles com sobrevivência, dependência. Ou seja, agora nesse terceiro tempo aqui, é como se Deus estivesse te dando uma caneta nas suas mãos para você escrever a sua história no favor de Deus. Porque o maior desafio é, aquilo que Deus vai te dar, é você saber administrar depois de um tempo de provação e deserto. O que eu posso entender mediante essa história aqui, isso que se chama vontade permissiva de Deus. Deus permite que você controle, Deus permite que você administre, Deus permite que você seja mordomo das coisas deles aqui na terra. O carro não é seu, o carro Deus confiou em você administrar ele.
Os seus filhos não são seus, são herança do Senhor. O que Deus fez comigo e contigo foi te dar uma capacidade, uma unção de você administrar os seus filhos, porque os seus filhos são dele. O que eu posso entender aqui, e isso me chama a atenção, porque Deus deu uma caneta para o povo de Israel para escrever a sua história. Igreja do Senhor Jesus, veja bem o que eu vou falar para você nessa manhã. Deus vai te dar uma caneta em 2021 para você chegar no favor de Deus e continuar a escrever a sua história, mas não será nada fácil. Você será provado sim, sair do tempo de provação, sair do tempo da misericórdia, do deserto, Deus cuidando. Além de sair do tempo e Deus cuidar, Deus vai continuar fazendo isso, mas a caneta é você que vai continuar escrevendo a sua história. Diz para o seu vizinho assim: Deus está te dando, diz para ele, Deus está te dando uma caneta espiritual para você escrever a sua história. O povo de Israel teve a oportunidade de escrever, e aqui eu vou te falar o porquê. No Egito, tempo de escravidão, eles eram donos de alguma coisa? Não. Eles plantavam alguma coisa? Não. Eles produziam alguma coisa? Não. Agora, no tempo do favor de Deus, quando eles sentiram o cheiro e entraram na terra de Canaã, liberdade. Eles tiveram liberdade. Eles começaram agora a plantar, gente. Eles começaram agora a produzir aquilo que Faraó tinha decretado um escravo de Satanás sobre a vida deles. Agora eles têm liberdade. Eles estavam sabendo lidar agora com a liberdade que Deus estava dando para eles. Porque no tempo do favor de Deus, muitos crentes têm o poder de decisão em permanecer ou querer voltar para o tempo da provação. É aquela pessoa que passa 30 anos presa e chega no final dos 30 anos, a família esperando, o banquete em casa esperando. Você chega para ela e fala assim: e agora? O que você vai fazer da sua vida? E ela olha para você e fala assim: eu quero voltar a matar, roubar e destruir. Eu vou continuar vivendo essa vida. Porque sente saudade do Egito e não consegue atingir uma liberdade. Deus tira ela do tempo da aprovação, Deus tira ela do tempo da misericórdia, porque Deus cuidou na prisão. Mas quando tem liberdade, ela quer fazer tudo de novo. Ela vai recuar. Nesse tempo do favor de Deus, irmãos, não será nada fácil. Será um tempo de grandes desafios, será um tempo de conquista. Não terá sombra e água fresca. Será um tempo de luta até o final. No tempo do favor de Deus, os desafios então passam a ser como batalhas. Porque no deserto Israel lutou pela sobrevivência e não levou nenhum tipo de terra. Agora, em Canaã, eles lutavam e guerreavam por terras. Eles lutavam e se inspiravam em Josué, porque Josué tinha essa unção, essa capacidade de orientar. Porque no tempo do favor de Deus, você tem que lutar para conquistar vitórias. No tempo do favor de Deus, você tem que lutar para conquistar as promessas de Deus na sua vida, porque não se encerrou. Cultive, preserve, não volte para o tempo de provação, não tome atalhos. Deus tem um caminho reto para você. Existem muitos desafios no tempo do favor de Deus, mas não será fácil, porque o tempo do favor de Deus é um tempo melhor. O tempo do favor de Deus é um lugar melhor. A terra de Canaã é um lugar excelente, ótimo, mas não será fácil chegar lá. E quando chega não vai ter moleza, vai ter que conquistar. A Bíblia, se você pegar ela e amassar o livro de Josué, pode ser que caia sangue na sua casa, porque foi de batalhas o tempo todo de guerras, de lutas. Agora, veja bem, no Egito a terra era dos outros, em Canaã a terra é minha. No Egito eu sou escravo, em Canaã eu passo a ser livre. No Egito eu produzo para os outros, em Canaã eu acabo produzindo para mim. No Egito a morte, mas em Canaã a vida. Essa é a contraposição do Egito e Canaã. Em Canaã é muito melhor do que o Egito, nem se compara. Agora, no tempo do favor de Deus é o tempo que as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Agora veja bem aqui, eu quero ler um texto para você aqui, que é muito interessante. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, por favor. Números capítulo de número 23, eu já estou encerrando. Números capítulo de número 23, verso de número 19, olha que texto conhecido, e eu quero só aprofundar ele um pouquinho para você aqui. Números capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi a ele e não o faria?
ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Ponto. Qual a história disso aqui? Já ouviram falar em Balaão? Aquela jumentinha que fala com Balaão, já ouviram falar? Balaão foi contratado pelo seu rei para amaldiçoar o povo de Israel. Foi contratado, foi pago para fazer isso. Só que você vai ver que Balaão estava tão já assim, tão flexível com o poder de Deus, que ele olha para o seu rei Balaque na época e diz assim: eu não posso amaldiçoar Israel, porque Israel está debaixo de uma promessa. Eu não posso usar palavras como magia ou feitiçaria sobre Israel, porque Israel está debaixo de uma promessa. Ei, nenhuma praga chegará à tua casa, nenhuma praga chegará à sua tenda, porque você está debaixo da cobertura do nosso Deus. Nenhum mal, nenhum principado vai acabar com a estrutura da sua família, porque é Ele, quando você chegar em casa, Ele já está esperando, Ele já está trabalhando. E eu declaro nessa manhã mais uma vez, que essas portas vão se abrir sobre a sua vida. As portas vão se abrir na sua vida em 2021. Não tem como revogar isso. Nós estamos debaixo de uma promessa. Qualquer principado pode ser pago para acabar com a sua vida. E quem é do Senhor, o maligno não toca. Aleluia. Não pode te tocar. Não pode te tocar. E nessa manhã, querido, eu tenho mandado de acordo com esse versículo. Nessa manhã aqui eu tenho um mandado de Deus, e eu não posso revogar essa palavra em teu favor. O que é seu já está separado, o que é seu já está no coração de Deus, o que é seu já está no céu vindo ao seu favor. Mas é preciso de sair da provação, passar pelo deserto e agora começar a respirar lugares novos, porque é isso que vai acontecer em 2021. Que é isso, pastor, debaixo dessa pandemia? Se você ficar inclinado, você acaba ficando depressivo na sua casa. Nós sabemos que existem pessoas que foram ceifadas, e oramos por elas. Milhões e milhões de pessoas foram ceifadas por esse vírus. Mas tudo dentro de um tempo. Tudo dentro de um tempo. E a pergunta é: em que tempo você vive? O tempo da provação? O tempo da misericórdia? Ou o tempo do favor de Deus? O difícil não é chegar, o difícil é manter. Passei e estou no favor de Deus, mas existem duas palavras que tem que andar comigo e contigo. Eu preciso falar dessas duas palavras: obediência e fidelidade. Para você se permanecer no favor de Deus, essas duas palavras, obediência e fidelidade, ela tem que estar incubada em nosso coração, para que a gente possa avançar e desfrutar coisas boas diante do Senhor. Boas diante do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e você vai fazer uma reflexão de como foi o seu ano de 2020 até aqui. Essa palavra poderia ser pregada no culto de Ano Novo, claro, pastor, mas eu entendo que o mês de dezembro, mediante as circunstâncias e provações que estamos passando, eu quero que você entenda que precisamos agradecer a Deus o tempo inteiro. E Deus trouxe você aqui para você agradecer a Ele. Feche os seus olhos e comece a agradecer a Ele. Diz: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque se eu estou aqui, Senhor, é porque o Senhor me sustentou. Se eu estou aqui, Senhor, é porque o Senhor sustentou os meus bens materiais. Carro, me deu condição para colocar gasolina. Seja detalhista para o Senhor, porque Ele é detalhista para você. Esse tempo, quando você chegar, não será nada fácil, mas você terá a fidelidade, a obediência. Mas coloque na presença dEle. Diz para Ele isso: Deus, muito obrigado. Agradeça, somente isso, agradeça. Agradeça. Isso, querido, bote para fora mesmo, agradeça. Você tem tempo para isso. Esse é o tempo de você agradecer. Esse é o tempo de você levantar as suas mãos com liberdade. Você já está em Canaã e dizer: Senhor, muito obrigado, porque um dia eu fui provado e eu estou sendo cuidado pela sobrevivência. Eu preciso conquistar terra no mundo espiritual, conquistar terra da minha família que não é crente. Eu preciso que o Senhor me use nesse tempo de misericórdia, de dependência, e que eu possa profetizar sobre eles a cura e a salvação. Por isso é o favor de Deus em todos os sentidos. Mas a pergunta que eu tenho para dizer para você com seus olhos fechados é: em que tempo você vive? Em que tempo você vive?
um tempo da aprovação, se você estiver vivendo nesse tempo da aprovação, Deus não te abandonou nesse tempo. Ele está cuidando de você. O que Ele pede para você nessa manhã é para que você possa respeitar esse tempo. Respeite o tempo. Não acelere as coisas. As coisas estão difíceis na vida do meu filho. Respeite o tempo, porque é o tempo que nós temos para fazer e estar com Deus nesse tempo. Você está passando por esse tempo de misericórdia. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Continue. Você está no deserto, não se afobe. Não fique com medo, porque é lá que o Senhor vai alimentar e estar te alimentando. Mas se você está aqui nessa manhã, está presenciando o favor de Deus, continue através da obediência e a fidelidade. Aonde, pastor? Em todos os sentidos. Nos dízimos, nas ofertas, na sua vida com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu carinho, com os seus filhos. Cultive isso, porque Deus está vendo em seu favor. Nós falamos nessa manhã sobre esses 3 tempos, e agora eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero ministrar nessa manhã tempo em família. Você, pai, que não tem tempo de sentar ainda com seu filho, eu quero profetizar tempo de almoço, de jantar, de lanche, de olhares um nos outros, um olhando no olho do outro, dizendo eu te amo, porque esse é o tempo. Eu quero ministrar esse tempo na sua vida. Eu quero ministrar um tempo de comunhão. Eu quero ministrar um tempo de passeio. Eu quero ministrar um tempo de compromisso com Deus. Eu quero ministrar um tempo de favor de Deus. Eu quero ministrar um tempo de unidade do corpo de Cristo. Eu quero ministrar na sua vida um tempo de conquista. Eu quero ministrar na sua vida tempos com esposo e esposa. Há muito tempo que não senta para conversar. Esse tempo está vindo sobre a sua casa. Ele vai se cumprir em nome de Jesus. Eu quero ministrar na sua vida um culto doméstico, onde você chama o seu pai, sua mãe, o seu filho, e ali você começa a adorar ao nome do Senhor, para que o céu possa descer sobre a sua casa, para que o céu possa descer sobre a sua vida.